E aí, muito boa noite pra você. Gente, olha só, você está por dentro das leis, da lei, né, das calçadas em Belo Horizonte, com a sinalização para pessoas com deficiência visual? Responda a nossa enquete. São 3 alternativas. Vai lá, o endereço está aí. As 3 perguntas são o seguinte: sim, eu sei, já fiz a mudança no meu passeio. Segunda, sim, mas ainda não fiz a mudança. A terceira alternativa, não estou sabendo do assunto. Pois é, no programa de hoje nós vamos esclarecer para você, principalmente quem não sabe do assunto, mas quem tem dúvida, porque esse assunto se tornou uma polêmica. Olha só, e no programa de hoje vai ter desfile plus size, um mercado, gente, que tá crescendo, você vai ver, tá? E por falar em modelos plus size, queria te fazer uma perguntinha. Por que os cidadãos acima do peso são tão discriminados a ponto de surgir um nome para explicar esse comportamento? Gordofobia. Pode, né? Tá aí, tá nas redes sociais, tá aí todo mundo falando. Pois é, não é segredo para ninguém que a obesidade pode ser fator de risco para uma série de doenças. Mas as pessoas geralmente desenvolvem um sentimento de rejeição pela pessoa obesa, não pelo risco de saúde, de problemas de saúde, mas pelos padrões estéticos. Pode. E tem muito mais, tá? Sorria, você está no seu Brasil das Gerais. Então, se você tem algo a dizer, quer compartilhar, quer perguntar, quer comentar, o que você quiser, tá? Os nossos canais estão abertíssimos. Telefone 32699000, brgerais@redeminas.mg.gov.br, facebook.com/Brasil das Gerais. Se você tá no Facebook, visita a nossa página. Puxa, vamos ficar amigos, fazer amizade, trocar ideia, né? Primeiro assunto de hoje, gente. A gente vive falando de diversidade, não é? Vamos respeitar a diversidade. Cada pessoa tem a sua própria característica. Cada um não pode ser feliz do jeito que é. Pois é, a gente fala tudo isso, mas não respeita e o pior, discrimina. Eu fiquei espantada quando vi o termo gordofobia espalhado pelas redes sociais. A que ponto chegamos? As pessoas estão utilizando gordofobia, eu não concordo muito com esse termo não, né? Porque eu acho que estar gordo às vezes é uma opção, né? Porque ser gordo às vezes você tem muitos ganhos secundários, aí você sempre tá no papel de vítima, de coitado. Ah não, deixa fulano, porque fulano tem muito problema, fulano é gordinho, né? Então tem muito isso, tem muitos ganhos secundários. Pois é, o que você acha, hein? Você, gente, essa é a Lu Fernandes, escritora, né? E que foi gorda. Aliás, nós temos aqui fotos no fim do livro. Só que você, Lu, vamos colocar, tem aí, ó. Olha aqui, ó. Tá lá no vídeo. Nossa, você emagreceu quantos quilos? 47. 47, isso, né? Ou seja, você não era feliz gorda, é isso? Não, nunca fui feliz Mas o gorda. que você acha desse termo que eles criaram aí, gordofobia? Um absurdo. Gordofobia igual fobia de gordo, gente. Isso é um absurdo. Uhum. E você, o que você acha? É complicado lidar com... Cada um tem um sentimento, né? As pessoas às vezes questionam e falam, nossa, mas existe isso mesmo? Nas próprias redes sociais, agora que o Plus está tomando, né, mais espaço, a gente vê muita gente criticando de maneira excessiva, né, a questão da estética do outro. Pois é, não pode. Agora, a pergunta é, né, padrões estéticos de hoje, eles estão mais rigorosos? Veja só essa reportagem. As formas do corpo feminino têm se moldado ao longo dos anos, através do desenvolvimento das civilizações e das transformações sociais. Desde a pré-história, notamos a idealização desse corpo feminino, totalmente diferente da visão de hoje. Se na antiguidade ele era símbolo da fertilidade, nos anos 2000 há um culto à afirmação feminina, uma ideia de que o corpo conduz ao prazer e, consequentemente, ao poder. No começo do século XIX, uma mulher bonita era uma mulher esquálida,
meio mortiça, branca. A partir daí, não dava para você ser uma pessoa ginasta, uma pessoa forte, com boa saúde, presa em espartilhos, em saias, Então, essas roupas começaram a ser liberadas e o corpo começa a aparecer. Esse cuidado com o corpo foi até a década de 30, 40, 50. 50 modificou um pouquinho, não era tão magro, agora um busto avantajado, uma cadeira, bem sexy. Jane Mansfield, Marilyn Monroe. Hollywood tem um peso muito grande nisso. E nos anos 80 começou a febre da academia, da Jane Fonda, o corpo bom, né? Cada vez mais essa corpulsão imensa. As manequins são tão magras porque elas são efetivamente cabides, né? Cada vez que você coloca uma roupa e tem uma gordurinha, ela prende. Hoje em dia nós temos uma diversidade maior de padrão de beleza. Então, os padrões de beleza, eles se alteram de acordo com o lugar, tá? De acordo com a região, o país, a nação. Gente, é isso que é legal, diversidade. Já pensou se todos nós fôssemos iguais? Porque, Érica, você acha que hoje os padrões de beleza... A gente viu aí um passeio pela história, é tão bacana, né? A gente vê isso, é bonito, né? Você acha que hoje você sente mais rigor, quer dizer, mais exigência? O povo pega mais no pé? Eu acho que tem a ver também com a questão da informação, que chega muito mais rápido com a questão de internet, né? Então, se dissemina muito mais essa questão de padrões. Mas como é que você se vê? Você é uma mulher que está acima do peso, ganha dinheiro com isso, né? No mercado, é modelo plus size, tem uma agência plus size, depois você vai contar que ela abriu a agência, gente, num minutinho, gente, São Paulo, o povo todo pedindo, quer dizer, é um mercado aquecidíssimo. Minas Gerais é um estado forte em confecções plus size, muito né? Forte, então, forte. Como é que você se sente nessa coisa toda dessa sociedade? Eu me sinto confortável. Eu acho que é uma questão muito diferente você lidar com a questão do peso e dizer que eu sou feliz porque eu estou acima do peso. Eu acho que a frase é justamente o contrário. Eu estou acima do peso. Qual o problema de ser feliz? Né? Qual o problema de sair, de ver amigos, de passear? É complicado a gente lidar com casos, por exemplo, como o da Lu, que algumas pessoas não lidam com isso da mesma forma, né? Ficam sem sair, ficam sem era o seu caso, Lu. Inclusive, a psicóloga que falou pra gente sobre a gordofobia, ela disse uma coisa que eu me lembrei de você demais. Coloca aí, você presta atenção e nós vamos comentar. Ok. Hoje em dia, as mulheres obesas, muitas vezes, elas estão num corpo que elas acham que não pertence a elas, né? E esse corpo é um corpo que traz muito sofrimento, né? Principalmente hoje em dia, onde a gente tem um padrão de beleza que é um padrão de beleza de mulher magra. Pois é, você falou que você via a vida passar pela janela? Isso, via a vida passar pela janela. E quando ela disse assim que não se reconhece, era assim que eu me via. Quando eu me olhava no espelho e via aquela imagem, não era eu. Eu cito nesse primeiro livro, no Vida de Borboleta, uma cena bem... O primeiro. Vou mostrar aqui. Uma cena que descreve bem isso. Quando eu me olhava no espelho, era como se eu me visse do lado de fora da janela, observando uma cena que passava lá dentro. Como nesses filmes, quando alguém morre, a mãe morreu e deixou o filho e o marido. Então ela vê pela janela, do lado de fora, o marido brincando com o filho. Ela observa a cena. Eu, no espelho, era assim. Era como se eu observasse a cena, mas aquele corpo não era meu. Era uma pessoa fora daquele corpo. E você se escondia por isso? Você fala assim, que o seu marido
todo mundo achava que ele era um homem que não tinha mulher, era separado, Isso. porque ele ia tudo sozinho com você tem filho, né? Tenho um filho. E o meu filho, criança, pequenininho, ele queria sair, passear, ia ficar enclausurado dentro de casa porque a mãe não saía? Não, então meu marido saía com ele. E várias vezes ele falava assim, mamãe, a moça perguntou pro papai se ele é viúvo. O que é ser viúvo? Porque a mãe nunca estava. Ele já me contou também que perguntaram para ele se ele era pai solteiro. Então, assim, a esposa estava dentro de casa observando a vida, lavando, passando, cozinhando, para que eles vivessem. Eu não E me como aceitava. é que o marido convivia com essa realidade? Quer dizer, ele sair sozinho com o filho dele, você nunca fazia companhia? Não gostava, ficava insatisfeito, achava assim, me falava que não era assim a vida, que eu estava acima do peso, mas que eu estava bonita, só que eu nunca concordei com isso. Eu tinha Ele nunca incomodou, nunca cobrou de você? Não. Porque tem homens que são, né, eles cobram ferrenhos, ele nunca cobrou isso? Não, nunca cobrou. O problema gostava. era você com você mesmo? Eu comigo, não me aceitava, nunca fui feliz como eu estava. Eu conversei um pouquinho com a Érica antes e a Érica me falou sobre isso, essa frase que ela usou, eu estou acima do peso e mesmo assim sou feliz, qual o problema? Eu admiro muito isso, só que eu não conseguia, não me via nessa situação, eu não consegui nenhum dia da minha vida ser feliz gorda. E você sofria isso porque ela fala uma coisa interessante, gente, que a gente não para pensar. Que o problema de um obeso insatisfeito, que não está feliz com ele mesmo, e aí eu acho que não é a obesidade só, tem outras coisas por trás, não Sim, tem? sim, Outras coisas que fatores. levam, né? Inclusive também a obesidade, mas só um obeso sabe o que o outro passa. Só. Até nessas questões de sentar numa cadeira, cair, a cadeira quebrar, já aconteceu alguma coisa? A obeso ficar presa numa Nossa, cadeira, já aconteceu? Várias vezes, já quebrei a cadeira e olha que eram duas, uma em cima da outra, porque quando eu fui sentar, foi até na igreja, o pastor colocou uma em cima da outra, porque ele viu que eu era muito pesada para a cadeira e colocou, e mesmo você sendo pesada, você duas, falou? cheguei a 103. Mesmo sendo duas cadeiras, as perninhas foram fazendo assim, quando eu vi eu estava no chão. Gente, é muito constrangedor e pode observar em uma situação assim, se chegar a acontecer com você perto, quem chega para socorrer é outro obeso. É porque ele se vê naquela situação. E muita gente ri, né? Ri. Uma vez no Mineirão eu presenciei isso, um senhor, ele ficou preso numa cadeira lá. Tiveram que chamar, serrar, ele não saía lá. Todo mundo, assim, em gargalhadas e tudo. E eu vi o sofrimento daquele homem. Isso massacra. É muito difícil, Muito né? triste, constrangedor. Às vezes na hora a gente fica forte, a gente não chora, mas à noite com o travesseiro é só aí que a gente se abre, viu? Se É muito abre, né? sofrimento. Daqui a pouquinho você vai falar mais, porque ela se tornou escritora, gente, depois que ela conseguiu emagrecer. No caso dela, ela fez uma cirurgia bariátrica, mas ela ajuda outras pessoas com o livro. Você não quer que todo mundo saia, porque a gente sabe que tem gente que engorda para fazer a cirurgia bariátrica. Nossa, é a febre. Não é o caso. Eu acho que cirurgia bariátrica, eu acho que você também concorda, é a última coisa, né? O último recurso, tem que tentar tudo antes, tudo mesmo. Você tentou tudo? Tudo. Não conseguiu, né? Não consegui. Daqui a pouquinho a gente fala mais, mas aqui dessa coisa de ser, de estar gordinha, acima do peso e ser feliz desse jeito, né? Ser gordinha pode ser legal, porque para vocês, para as meninas que estão ali atrás, é legal sim, porque elas estão, faturando. Mas olha só o que nossa psicóloga fala agora. Se a gente falar, não, ser gordinha é legal, não, nem sempre é legal. Né? Porque atrás dessa gordura tem muita coisa escondida. Mas como que elas podem lidar com isso? Primeiro elas têm que se conhecer. Né? Porque a partir do momento que você se conhece, que você se aceita, isso fica uma coisa fácil de se lidar. Foi esse processo de autoconhecimento e de se aceitar e depois até danada, né? Aproveitar e pegar uma fatia do mercado, né, que tá aí muito legal. Eu acho que você tem que aproveitar o momento em que você está, né? Como a psicóloga disse e como a Lu também comentou, existe uma diferença entre você emagrecer por uma questão de estética, por uma questão de saúde, por foco, mas também é complicado porque algumas pessoas têm doenças que tornam esse emagrecimento resistente, né? Algum problema de hormônio, e isso acaba complicando mais. Mas já que está, eu admiro muito o posicionamento dela, porque eu acho que assim... Ela subiu porque ela não dava conta. Exatamente. É plus size? Eu sou gordinha, eu estou acima do peso, eu estou bem assim. Eu quero emagrecer, eu estou disposta a emagrecer, porque o emagrecimento também não vem de graça.
Não. Né? Tem que ter uma... tem que ter disciplina. Eu costumo brincar e falo que emagrecer é fácil, difícil é ter disciplina. Porque ele te exige essa disciplina de alimentação, né? Uma série de coisas que você tem que se moldar para conseguir chegar até ele. E outra coisa que eu acho é o seguinte, gente, eu tô falando também por experiência própria, que eu também tô acima do peso, mas assim, às vezes a gente quer emagrecer 5, 6, eu quero emagrecer 5, 6 quilos. Você quer emagrecer em 15 dias, sendo que você demorou 1 ano para pegar. Quer dizer, não tem que ser uma coisa, como o pessoal fala, sustentável, né? Equilibrada, para você dar conta e depois de ser uma coisa definitiva. Né? Vem a questão da reeducação alimentar e tal. Hoje é tudo muito fácil pra gente comer, muita comida pronta, e aí muito sódio, né? Pelo corre-corre do dia a dia, a gente passa por isso. Mas eu acho que se não tá satisfeito, tem que buscar mesmo, tem que falar, olha, eu quero estar mais magro, eu quero vestir 38. É ir atrás. Agora, se tá na situação que tá, eu tô bem assim, não é o meu foco agora, ou não vai ser depois, vai ser feliz. Luciana, você tá feliz desse jeito? Modelo plus size, depois eu vou conversar com as outras duas, é curtinho. Você tá feliz desse jeito? Estou, bastante. Olha lá, tem muito trabalho? Bastante. A saúde está boa? Está. Então, gente, daqui a pouquinho eu vou falar mais, mas eu vou dar uma dica para os nossos telespectadores. Gente, olha só, legal. É um grupo de amigos, né? Confesso que vai estrear uma peça nesse próximo fim de semana. Eu estou falando da peça Campo Santo. Nós vamos ver agora o que o diretor Guilherme Colina contou para um cara fantástico, premiado, muito legal. Olha só. Esse espetáculo surgiu a partir de um processo, de uma oficina que eu ministrei no 2º semestre desse ano, onde eu pedi que cada aluno, cada ator, trouxesse algo enquanto cena que os atravessasse enquanto ser humano. E temos 15 atores, uma vila hipócrita, onde todos se julgam, mas todos têm os seus fantasmas. Gente, é legal demais, porque é a vida, né? A vida como ela é. Então anota aí, a peça Campo Santo vai ser no dia 21, 22 e 23, quer dizer, sexta, sábado e domingo, agora de novembro, às 8h30 da noite, no Espaço Ambiente, que fica na rua Grão-Pará, 185, no bairro Santa Efigênia. E a gente, para ajudar, para você fazer uma coisa diferente, ficar uma pessoa mais interessante, teatro é muito legal, né? Nós temos 3 pares de ingresso. Quem quiser fazer um programa diferente de fim de semana, liga pra gente, 3269-9000, que aí a gente dá de presente pra você, tá? Olha só, calçadas inclusivas, você já arrumou o seu passeio aí, a sua calçada? Está por dentro da lei das calçadas? Quer entender melhor as normas da Prefeitura de Belo Horizonte? Mas antes, nós vamos agora ao resultado da enquete na rede que a gente colocou, perguntando para você o que você achava, se você sabia, se já arrumou o passeio ou não. Olha, 22% das pessoas que nos responderam sim, eu já fiz a mudança no meu passeio. Depois 20% sim, mas ainda não fiz a mudança. 56%, a grande maioria, não estou nem sabendo do assunto. Eu vou conversar agora com o Mauro, que é Mauro César Ribeiro, né? Que é da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Belo Horizonte, né, Mauro? Sim, Roberto. Agora, por que a maioria do povo, quer dizer, a nossa enquete aí é muito simples, a gente coloca no Facebook, vai espalhando, mas ela, de qualquer forma, não é uma pesquisa, mas dá um resultado interessante. Por que a maioria não sabe? Porque essa lei, ela é de 2003, né? Sim, é uma legislação que veio a partir do Código de Postura de 2003, né? Ela acaba dando definições com relação à questão do logradouro público, inclusive a regularização de passeios na cidade. Então, na verdade, é uma lei, né, que já foi promulgada desde 2003. Pois é, mas parece que a lei começou a pegar, é ruim a gente falar esse negócio de lei pegar, né? Mas no Brasil tem isso, infelizmente. Mas 2003, ano passado, eu sei que foram 1.500 multas, quer dizer, primeiro vem a notificação, depois a multa, né? Esse ano já foram 2.000, quase 100 multas, né? A prefeitura agora está pegando pesado nessa questão? Existe até uma nova postura da fiscalização, né? Existe o programa Amar BH, que é um programa de revitalização de avenidas de Belo Horizonte, onde a fiscalização está fazendo uma ação fiscal planejada. Então, quer dizer, existe uma notificação mais intensa por conta da questão da adequação dos passeios, né? Mas é uma fiscalização
sinalização agendada e programada, nada feito aleatoriamente, né? E não está sendo feita no município todo. Tá mais agora na região Centro-Sul, isso, né? Só nas grandes avenidas. Só na Grande Avenida e bairros também aqui da Regional Centro-Sul. Isso. Agora, nós recebemos telespectadores que nos enviaram e-mail dizendo o seguinte, pelo menos 2, que já foram multados e que a multa era de R$800. Ou seja, eles tinham 30 dias, receberam a notificação, você tem que arrumar o seu passeio. E fazer lá aquela passagem para pessoas com deficiência visual e tudo mais, cadeirante, né? Tem que ter aquela descidinha e tudo mais. E dizendo que elas tinham 30 dias para consertar. A gente sabe o seguinte, as pessoas também que nos ligaram dizendo o seguinte, aqui na Regional Centro-Sul, bairro Belvedere, São Bento, que está no mínimo R$6.000 para você consertar um passeio e colocar ladrilho hidráulico. Isso é muito caro, não? O povo está reclamando, não está, Mauro? O que a Secretaria está fazendo, né, com relação à questão da padronização de passeios, é tentando trazer uma diversidade maior de tipo de materiais. Inicialmente a gente propôs com ladrilho hidráulico porque foi de um trabalho anterior que foi feito na Prefeitura. Assim que a Secretaria acabou abordando esse trabalho, a gente viu que só o ladrilho hidráulico não traria, né, uma maior possibilidade para adequação de passeios. Então, o padrão está sendo revisto de modo a contemplar mais tipos de revestimentos e haver uma adequação melhor com relação aos passeios. Agora, até quando as pessoas têm tempo para readequar? Porque, por exemplo, a Prefeitura mandou até para a gente um comunicado dizendo o seguinte, 30, mas dependendo do caso pode ser 60 dias. Às vezes a pessoa não tem dinheiro, e aí, como é que faz? Procura a Prefeitura, reclama, o que faz? Quem cuida dessa questão dos prazos de adequação de passeio é a Secretaria de Fiscalização. Ela é o órgão mais adequado para responder com relação a essa questão dos prazos para adequação dos passeios. Mas entra o quê? No 156, 156 e procura saber, reclama isso, e procura saber a partir do 156, porque é o canal principal da Prefeitura de Comunicação. Ok, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, eu vi muita gente que já consertou, você viu ali 20 e poucos %, já colocaram os passeios nos padrões, eu acho isso muito legal, principalmente por causa da questão da inclusão, né, gente? Tudo que a gente fizer para acessibilidade de idosos, pessoas com cadeirantes, pessoas com deficiência visual, eu acho que a gente tem que fazer, é obrigação, isso tem que ser feito. O negócio é a forma que as pessoas estão reclamando, é isso, né? É a forma de se fazer. Uma pergunta que muita gente quer saber. A pessoa gastou R$6.000, R$5.000 para consertar o passeio dela lá. Tem como depois pedir à Prefeitura um desconto no IPTU? Isso ainda não está previsto em legislação, não existe nenhuma indicação nesse sentido, né? Mas a Prefeitura já vem trabalhando com a tentativa de ampliar a questão da padronização de passeios, né, em áreas da cidade, ela mesma implementar a questão da regularização de passeios, então, quer dizer, não onerar todos os passeios da cidade. Né? Então, quer dizer, em algumas áreas que a Prefeitura entende que é muito importante ter uma circulação intensa de pedestres, como em muitos lugares que ela já fez, né, ela implementou a adequação de passeios sem que o proprietário, né, precisasse pagar pela adequação de passeios. Né? Não, eu sei, mas tem ruas aqui do Belvedere, do São Bento, que tem pouquíssimos pedestres que passam e as pessoas estão recebendo notificação, são obrigadas a trocar. Então não é como a Avenida Nossa Senhora do Carmo e outras avenidas onde há um movimento maior, né, Mauro? Ainda não existe uma proposta nesse sentido prevista com relação à isenção de IPTU para regularização de passeios. Agora, que era justo, né, gente? Pelo menos um desconto, acho que era. Vamos colocar umas imagens aí, alguns telespectadores nos enviaram algumas fotos. Olha aí, isso aí é na zona sul de Belo Horizonte, já foi feita. Ali tem um poste no meio do caminho. Aquela é a sinalização que a pessoa com deficiência, ela fica sabendo que tem algo no meio que vai atrapalhar, né? Isso, é uma sinalização tátil alerta, né, para que a pessoa não trombe nesse obstáculo que é o poste de iluminação pública. Aqui termina, isso aqui foi uma pracinha no Belvedere, que a telespectadora Sofia nos mandou. Cadê? Voltou? Aí o que ocorre? Termina numa pontinha, não, da frente, gente, termina numa pontinha e tem uma grama. Né? A pessoa vai, aí o pedestre, a pessoa que tem deficiência visual, ela vai passar
para a rua, mas aí na rua não tem. Como é que faz? Na verdade, ou o passeio deveria ter a continuidade dele, né? A linha tátil também deveria ter a continuidade, ou aí deveria ter uma travessia para o outro lado da calçada, né? Tem essas duas soluções que poderiam ser adotadas. Pois é, agora então, isso tá uma coisa mal feita. Tipo assim, eu fiz porque a prefeitura está exigindo, mas não vai atender. Eu acredito que é necessário, talvez, uma aproximação maior da população com relação à prefeitura para a orientação com relação a essa adequação de passeios. No site da prefeitura já tem uma cartilha, né, indicando, com desenhos indicando como é que essa padronização deve ser aplicada nos passeios, mas efetivamente, né, a gente precisa de uma aproximação maior da população para que ela venha aplicar esses passeios de maneira mais adequada. Justamente. Tem mais um aí, coloca. A gente tem do bairro Fernão Dias que a gente recebeu. Não, esse não. Esse ainda é da... esse é do bairro Fernão Dias, é porque aqui está difícil para eu enxergar, vou passar para o lado de cá. Essa aí, simplesmente a pessoa colocou esse piso tátil, né, que a gente fala, em cima do passeio dela. Então o telespectador que nos viu disse que já caiu aí, porque imagina, você anda e tem um negócio para cima, e aí? O principal erro desse passeio é justamente aí você ter uma rampa, né, de desnível para o cadeirante. Na verdade, a rampa está mal executada, e existe um padrão de rampa que é mais adequado para esse passeio, esse tipo de passeio estreito. Então, na verdade, há indicações para melhor adequação dessa rampa para... Não, porque ele colocou por cima, né? Pois é. Depois não dá, né? Gente, nós temos só mais uma aí. Vamos colocar do bairro Santo Antônio? Nós temos, Amanda? Mais uma, porque a telespectadora nos mandou e o pessoal fica esperando para ver, né? Olha só. Nós não vamos, tá dando para você ver daí? Mais ou no menos. bairro Santo Antônio, é um passeio muito estreito e todo esburacado. Olha só, quando é que a gente vai ter passeio onde os idosos possam caminhar, as crianças e tudo mais? A gente não vai ver. Isso é uma falta de respeito, né? A gente precisa ter uma ampliação dessa adequação dos passeios, né, por parte da população, por parte da prefeitura também, né, ela fazendo intervenções onde há um volume maior de pedestres, né, onde há uma solicitação maior com relação à circulação de pedestres. E acaba que a padronização ela ajuda a indicar qual é a maneira mais adequada da adequação para cada caso. Porque tem passeios que são bem largos, outros são bem estreitos, né? Gente, então, nós fizemos aí sugestão de você, telespectadores, tem mais sugestão, manda pra gente, já adora fazer assunto que as pessoas, que o cidadão pede pra gente fazer. É isso, mais informações a gente já colocou aí, tem o site, tem o telefone da prefeitura, aí pra saber. Nós vamos pro intervalo, a gente volta já já.